volta ao vivo com o Caleidoscópio. O bate-papo aqui de hoje é sobre memória fraca. Antes de voltar à conversa no estúdio, eu tenho um recado para você. É sobre a Faço Parte, a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ajudando a campanha, você contribui com diversos projetos de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para saber mais sobre a Faço Parte, entre em contato no 3319-6111, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 8h30 da noite e aos sábados, de 9 da manhã até 1 da tarde. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo, né? Ô, Elizabeth, vamos falar um pouquinho sobre essa relação, né, de memória, emoção e o que a gente tem guardado, né? Como essas emoções fazem com que a memória fique mais recente ali pra gente. Então, nossa memória ela é formada por circuitos, né? Nós formamos vários circuitos. Então, quando você memoriza uma determinada situação, ou um texto, ou uma situação que você está vivendo, uma pessoa, aquela situação, aquela pessoa, aquele texto, ele traz para você emoções, né? Você está vivendo aquilo, você guarda essas emoções. Essas emoções estão relacionadas com um cheiro, com alguma coisa que você está comendo naquele momento, com uma música que estava tocando naquele dia. Isso é muito comum nos namorados, né? A música dos namorados, que eles lembram daquela situação e tal. Todas essas associações, né, são guardadas como se fossem guardadas junto com aquela memória daquela situação. Então, quando você sente aquele cheiro, você ouve a música, você revive, rememoriza, evoca toda aquela situação, todas aquelas memórias. E quando a memória está relacionada com uma emoção muito alegre, ou às vezes muito triste, essa emoção ela fica para sempre. Às vezes você não se lembra de todo o entorno, mas a emoção, a sensação fica na hora que você evoca a situação. Por exemplo, um tipo de exercício, por exemplo, de se fazer com a memória? Então, uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me consultam é que a gente tem que fazer cada minuto da nossa vida valer a pena, para a gente guardar esses minutos. Porque, às vezes, você vive no domingo, né, é muito comum isso, as pessoas lembrarem isso do final de semana, vive no domingo uma situação muito gostosa. Por exemplo, ontem eu vivi uma situação muito gostosa, ganhei um abraço muito gostoso do meu neto na hora que ele estava indo embora. Eu vou lembrar disso para sempre. Olha só, deixa eu fazer um teste. Gabriel, você lembra o que você fez ontem? Parou para pensar. É difícil assim sempre? Não, é difícil. Lembrar de refeição, por exemplo, tem sempre um teste assim, né? O que você comeu ontem? Dificílimo. Pergunta muito difícil para você. Mas você faz essas associações, como ela está falando assim? É o jeito, né? Quando eu tenho que lembrar de coisas mais importantes, principalmente, eu faço associações e muitas vezes eu esqueço as associações. Mas muitas vezes funcionam assim. Legal. Bom, vamos falar então sobre a estratégia, né, Sandro, de organização de dados, já que falamos aí que não é tão seguro a gente manter esses dados aí achando que eles vão viver para a vida inteira, né? Às vezes você vai perder os seus dados também por falta de organização, né? Você vai fazendo download ali na sua área de trabalho e depois você joga aquilo para uma pasta e depois você não sabe mais onde é que está, né? Então, a organização, ela também é uma forma de você conseguir manter esses dados, porque uma vez que você organiza, você vai encontrá-lo. Então, se organiza para achar. E acho que isso também tem uma ligação muito forte com o dia a dia nosso, né? Quando a gente se organiza, a gente consegue lembrar mais das coisas, né? A Elizabeth pode até comentar. Exatamente. Uma estratégia. Assim, né? O que eu estava falando, assim, às vezes nossa vida é muito cheia de hábitos, muito calcificados quase. Assim. Você faz as coisas de determinado jeito todos os dias. E às vezes até você sabe que está fazendo errado, mas você continua fazendo daquela forma. E quando você faz tudo muito sempre igual, é como se um trenzinho passasse sempre no mesmo trilho. E os outros trilhos que estão ali para se passar, eles vão enferrujando. Então, acontece exatamente isso. Você lembra da memória no domingo que aconteceu uma coisa muito boa e o resto da semana ela passa assim como se fosse uma nuvem. Passa como se fosse fumaça, porque fez tudo igual todos os dias, comeu sempre as mesmas coisas, foi para a escola do mesmo jeito, correndo do mesmo jeito, nem lembra o que comeu, sabe? Então, eu acho que quando você se organiza, mas de uma forma em que você faz as coisas naquele momento, prestando atenção no que você está fazendo,
você vai se lembrar melhor desses seus dias. Isso tem entendeu? impacto até econômico, né? No caso de você organizar os arquivos dentro de empresas, né? Estima-se que as empresas perdem mais de 200 bilhões de dólares por ano com retrabalho, porque você fez um monte de trabalho, você criou um texto e você não sabe onde é que isso foi parar dentro da empresa. Né? Em qual computador que isso está. Exatamente por essa falta de organização que é muito comum. Olha só. Agora, se a gente for pensar no extremo, Sandro, tem aplicativos interessantes para as pessoas melhorarem a memória? Não, eu acho que a gente pode até organizar esses aplicativos em aplicativos onde você armazena os seus dados, né? Então são arquivos onde você guarda os seus arquivos, acho que isso ajuda bastante, né? Mas hoje em dia nos smartphones, né, seja ele qual for, existem sempre aplicativos para você criar agenda, né, de como que você controla as coisas que você tem que fazer, lembretes, checklists, né? Então tem alguns checklists interessantes. Acho que isso funciona muito como essa extensão, né, da memória nesse sentido. Legal. Agora, se a gente for pensar também, né? Porque muitas pesquisas, quando há um esquecimento, você usa buscas, né? De sites de busca e faz aquela pesquisa rapidinho. Por que essa memória não fica, né? Você leu aquilo ali hoje. Acontece com você, Gabriel? Sim. Você pesquisou alguma coisa e passou, sei lá, algumas horas, você já esqueceu o resultado daquela pesquisa. Sim, Por que essa pesquisa, isso não fixa, Elizabeth? Por exemplo, deixa eu perguntar para o Gabriel, quando você, um determinado assunto lá da escola, ele te pede para fazer uma pesquisa, você vai no computador, tá ali tudo pronto, né? Normalmente você não tem nem que montar o texto, porque quando tem que montar o texto, às vezes até lembra melhor depois, mas está ali tudo pronto. Você pega aquilo pronto e passa para algum lugar para levar para a escola. Não passou pela sua memória, né? É verdade. Tem razão. É por isso que ele não lembra. Assim. O raciocínio é rápido e... É rápido, buscou rapidamente, fez aquela associação ali e levou para a escola. Não fixa, não armazena. Elizabeth, para a gente fechar, então, as suas dicas aí, né, de alimentação para melhorar aí essa memória. Então, a alimentação é um prazer que a gente tem. Então, é muito ruim eu virar e falar assim, não pode, não vai, nunca mais. Não existe isso no mundo da nutrição. A gente tem que comer com moderação de tudo, um pouquinho de tudo. Né? Igual eu falei, olha, não é legal fritura, não é legal embutido, empacotado, mas não quer dizer que você não vai comer nunca. Deixe para comer eventualmente. Né? E no dia a dia, dá preferência para fruta, procura comer 3 frutas por dia, salada todos os dias na hora do almoço, comer de 3 em 3 horas, porque você vai estar abastecendo o seu organismo de nutrientes, tomar o leite, tomar um cafezinho, não pular nenhuma refeição, evitar Gabriel, agora doces. já vai ter café da manhã, né, em casa. Então, é assim, a gente trabalhar com o nosso prazer, né? A gente tem até o comfort food também, o que significa isso? É a comida que nos traz alguma memória afetiva. Isso é muito legal de trabalhar, né? Legal. Eu, por exemplo, como arroz doce, lembro do meu avô que já faleceu. Todo arroz doce que eu como, eu lembro dele. Olha só. Isso é uma forma legal de trabalhar a memória também. Associação, aquela coisa que a gente estava falando. Gabriel, então, para a gente fechar, quer deixar seu recadinho para a galera que está te assistindo? Bom, sim, se alimentar bem, se organizar, né? Resumo e da fazer aula associações aqui hoje, é o que a gente precisa fazer para tentar segurar um pouco mais da nossa memória. Muito bom, Muito gente. bem, muito bom, obrigada aqui aprendi, pela participação. Ó, saiu um bom aluno aqui, Então, né? Com olha aí. certeza. Gente, obrigada por esse bate-papo, viu? Valeu mesmo pela presença. Agradecer também Relicário hoje aqui com a gente. Obrigada Relicário pela Dupla. oportunidade. Muito obrigada. Um abraço para todos os mineiros, para todos que estão curtindo a nossa dupla Relicário do Riacho e o nosso CD Riacho de Canções, agora em dezembro, se Deus quiser, já disponível, 6 músicas autorais e 2 homenagens. Vem surpresa por aí, para Paula hein? Fernandes e Eduardo Costa. Muito bom. Aqui eu tenho em mãos também o último trabalho, né, que vocês fizeram. O E aí, sertanejo então? de raízes. Legal. E aí, a galera que quiser curtir, fazer contato, tá aí na tela para você. Contato, então, de Relicário Dupla. Vamos Fazer terminar, o convite então. também para todos curtirem a gente sexta-feira no restaurante Rancho Fundo, a partir das 20 horas em Belo Horizonte. E sábado, Restaurante Paulista, em Contagem. Muito bom. Então, convite feito. Galera que curtiu, então, o som, tá aí uma oportunidade para conhecer de pertinho mais esse trabalho, hein? O Caleidoscópio de hoje, então, fica por aqui. Uma ótima semana para você. E a gente termina com música, hein? Tchau, bora lá?
a bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando as nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Oh, narieri, arieri, eria. Ia, 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 ia. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vem,